O coronel Custódio vendeu o próprio filho de 7 anos por um punhado de moedas de prata e o perdão de uma dívida de jogo. Ele achou que o segredo estava enterrado no fundo de um porão no porto de Salvador. Mas o sangue não esquece o caminho de casa. 20 anos depois, um homem com ouro no bolso e um ódio frio no olhar cruzou as porteiras da fazenda Boa Vista e o que ele trazia escondido sob a manga ia fazer o império do velho coronel desmoronar. O que o vilão não esperava é que o estrangeiro carregava no peito uma medalha de prata e no braço a marca de ferro que provavam o crime do passado. O cerco está fechando e o coronel vai descobrir que o sangue que ele desprezou voltou para cobrar cada centavo. Repare no silêncio que paira sobre as terras da fazenda Boa Vista. 20 anos atrás, esse mesmo chão tremeu com os gritos de uma criança que não entendia por que estava sendo amarrada e jogada na traseira de uma carroça. Naquela época, o coronel Custódio ainda era um homem de posses, mas a alma já estava apodrecendo por dentro. Ele tinha um problema que nenhum título de nobreza podia esconder: o vício nas mesas de baralho e uma traição que ele precisava apagar a qualquer custo. Bento, o menino de olhos vivos, era o fruto dessa traição, um lembrete vivo de que o coronel tinha se deitado com uma das mulheres da senzala. Para o mundo, Custódio era um homem de honra, mas para o filho, ele foi o primeiro carrasco. Naquela noite de tempestade, o coronel não viu um filho. Ele viu uma mercadoria. Viu a chance de pagar o que devia aos traficantes de escravos e, de quebra, eliminar a prova de que ele tinha quebrado suas próprias regras de casta. Ele arrastou o menino pelos cabelos até o curral. O cheiro de esterco e lama se misturava ao cheiro de ferro queimado. Sem hesitar, Custódio pegou o ferro de marcar gado, aquele com a letra C de sua família, e pressionou contra o antebraço da criança. O grito de Bento foi abafado pela mão grossa do pai, que cheirava a fumo e cachaça. Foi ali, entre o fogo e o couro, que Bento deixou de ser gente para se tornar um objeto de troca. O menino foi entregue no porto como mercadoria sem origem. Custódio recebeu um saco de moedas, limpou o suor da testa e voltou para a casa grande como se nada tivesse acontecido. Ele disse a todos que o menino tinha morrido de uma febre repentina. Enterrou um caixão vazio e seguiu a vida, achando que o rastro do crime tinha sido lavado pela chuva. Mas o que ninguém sabia era que o destino tem mãos longas e uma memória de elefante. O tempo passou, o café perdeu o preço, as dívidas voltaram a bater na porta e a fazenda Boa Vista começou a definhar, assim como a saúde do próprio coronel. Agora, olhe para a estrada de terra que leva à sede da fazenda. Uma carruagem de luxo, vinda da capital, levanta uma poeira densa. Dentro dela, um homem vestido com o que há de melhor na moda europeia observa as cercas caídas e o mato que invade os cafezais. Ele é conhecido como o Barão, um investidor rico que chegou ao Brasil com ouro suficiente para comprar metade do vale. Ele tem modos finos, fala pouco e carrega uma autoridade que faz até os capitães do mato abaixarem a cabeça. Mas, por baixo do paletó de linho, a pele ainda guarda o relevo da cicatriz em formato de C. O coronel Custódio, agora com 60 anos e o rosto vincado pela amargura, esperava o investidor na varanda. Ele precisava desse dinheiro. A fazenda estava hipotecada, os credores estavam ameaçando tomar até as mobílias da casa e o doutor Arnaldo, o advogado da vila, já tinha avisado que o fim estava próximo. Custódio limpou as mãos trêmulas na calça e forçou um sorriso de hospitalidade. Ele não reconheceu o homem que desceu da carruagem. Como poderia? Para ele, aquele menino tinha sido moído pelas engrenagens do tráfico há 2 décadas. Bento, agora sob a identidade de um barão, caminhou lentamente até a escadaria. Cada passo que ele dava sobre aquele chão era como um prego sendo martelado na tampa de um caixão. Ele sentiu o cheiro de café torrado e o som distante de um chicote estalando no pátio. O som fez Bento parar de falar abruptamente. Seus olhos brilharam com uma fúria contida, mas ele respirou fundo. Ele não veio para matar o pai com uma bala. Ele veio para asfixiá-lo com o próprio sistema que o coronel tanto defendia. "Seja bem-vindo à Boa Vista, barão", disse Custódio, estendendo a mão.
Bento olhou para a mão do velho, a mesma mão que o segurou contra o ferro quente. Ele não apertou a mão do coronel, apenas fez um aceno seco com a cabeça. Vamos aos negócios, coronel. Meu tempo é curto e suas dívidas parecem ser longas. A voz de Bento era como uma lâmina de gelo. Eles entraram no escritório, um cômodo escuro cheio de papéis amarelados e cheiro de mofo. Nas paredes, retratos de antepassados que pareciam julgar a decadência daquela linhagem. Bento sentou-se na cadeira de couro e, com um movimento deliberado, deixou que uma medalha de prata de São Jorge pendurada em seu relógio de bolso batesse contra a mesa de madeira. O som metálico ecoou na sala. Custódio fixou os olhos na medalha. Era uma peça antiga, com um dente quebrado na borda. O suor frio começou a brotar na nuca do velho. Ele conhecia aquela medalha. Ele tinha tentado arrancá-la do pescoço de Bento antes de vendê-lo, mas o metal tinha retorcido e o menino se agarrou ao objeto com tanta força que Custódio desistiu, achando que aquilo seria enterrado com ele no mar. O coronel engoliu em seco, tentando afastar o pensamento absurdo. É apenas uma coincidência, ele pensou, mas o coração dele, aquele motor velho e cansado, começou a bater fora de ritmo. O doutor Arnaldo, o advogado que servia a quem pagasse mais, abriu os livros de contabilidade sobre a mesa. A situação era catastrófica. Custódio devia para o banco, para os fornecedores de ferramentas e até para o boticário da vila. Ele estava por um fio. O barão propõe uma auditoria completa nos seus livros, coronel, explicou o doutor Arnaldo, sem olhar nos olhos de Custódio. Ele quer saber exatamente o que está comprando antes de assinar o contrato de transferência das terras. Custódio sentiu um aperto no peito. Ele tinha escondido várias falcatruas naquelas páginas. Se o barão descobrisse que ele tinha vendido terras que já estavam penhoradas, o coronel não terminaria apenas pobre, mas atrás das grades. Não há necessidade disso, doutor Arnaldo. Minha palavra é garantia suficiente. O coronel tentou manter a pose de arrogância, mas sua voz saiu falha. Bento inclinou-se para a frente, a luz do candeeiro iluminando metade de seu rosto, deixando a outra metade nas sombras. No meu mundo, coronel, a palavra de um homem vale o que ele pode provar no papel. E o senhor tem um histórico de esconder coisas, não tem? O silêncio que se seguiu foi cortante. Custódio sentiu que o estrangeiro sabia de algo, mas não conseguia entender como. Foi aí que um vulto passou pela janela do escritório. Era Dona Zulmira, a antiga cozinheira da fazenda, que agora vivia de favores num canto da propriedade. Ela tinha visto o barão chegar. Ela tinha visto os olhos daquele homem. E ela sabia, no fundo de sua alma cansada, que o menino que ela alimentou escondido na cozinha tinha voltado. Zulmira parou na sombra da jabuticabeira, com as mãos trêmulas apertando um pedaço de pano velho. Dentro daquele pano estava o único documento que Custódio nunca conseguiu destruir. A certidão de batismo original de Bento, onde constava o nome do pai. Ela guardou aquilo por 20 anos, esperando o dia em que a justiça batesse no portão. Ela viu o coronel derrubar uma garrafa de cachaça cara que se estraçalhou no chão de madeira lá dentro, fruto do nervosismo que ele não conseguia mais esconder. Enquanto isso, no pátio da fazenda, o velho capataz Tibúrcio observava a carruagem do barão. Tibúrcio era o homem que tinha levado Bento até o porto, sob as ordens de Custódio. Ele viveu essas 2 décadas assombrado pelo choro do menino. Ele se tornou um alcoólatra, um homem quebrado, que via fantasmas em cada esquina da senzala. Ao ver a medalha de prata brilhar através da janela do escritório, Tibúrcio sentiu as pernas fraquejarem. Ele reconheceu o brilho. Ele reconheceu o peso daquele pecado. O plano de Bento estava apenas começando. Ele não queria apenas a terra. Ele queria a alma do homem que o descartou como lixo. Ele exigiu que todos os documentos fossem levados para a vila para uma conferência oficial. Ele queria que a queda de Custódio fosse pública, para que todos vissem que o grande senhor de terras era, na verdade, um criminoso e um fraudador. Amanhã, ao meio-dia, o senhor me entregará as chaves do escritório e todos os registros de propriedade, sentenciou Bento, levantando-se. Se um único papel estiver faltando, eu retiro minha oferta e deixo os credores virem buscar sua cabeça.
O coronel ficou parado, vendo o barão sair. Ele sentiu uma tontura. O mundo que ele construiu sobre mentiras e sangue estava começando a rachar. Ele chamou por Tibúrcio com a voz rouca de desespero. Tibúrcio, venha aqui, seu infeliz. O capataz entrou no escritório, tremendo como vara verde. Aquele homem... Você viu o que ele levava no relógio, Tibúrcio? A medalha de São Jorge. Custódio agarrou o capataz pela gola da camisa. Eu vi, patrão. Eu vi e senti um frio que não é desse mundo, balbuciou Tibúrcio. Não pode ser ele. Ele morreu. Aquele navio foi para longe. O coronel gritava, mas era como se tentasse convencer a si mesmo. O problema é que enquanto o coronel se afogava em seu próprio medo, Bento já estava agindo. Ele não estava na vila descansando. Ele estava na antiga senzala, agora quase vazia, olhando para o tronco de castigo que ainda estava de pé no centro do pátio. Ele encarou a madeira gasta com tanto ódio que parecia querer incendiá-la apenas com o olhar. Ele se lembrou da última vez que esteve ali, vendo sua mãe ser chicoteada porque tentou impedir que o levassem. Foi nesse momento que uma mão pequena e enrugada tocou o ombro do barão. Ele se virou rapidamente, pronto para atacar, mas parou ao ver o rosto de Zulmira. A velha cozinheira não disse nada. Ela apenas estendeu a medalha que ele tinha deixado na mesa e que o advogado tinha recolhido por engano. Mas ao olhar para o braço do homem, onde a manga do paletó tinha subido um pouco, ela viu a ponta da cicatriz. Bento. A voz dela era um sussurro carregado de lágrimas. O barão, o homem frio que falava de finanças e juros, sentiu o escudo de gelo rachar por um segundo. Ele olhou para a mulher que tinha sido a única pessoa a lhe dar carinho na infância. Ele vai pagar, Zulmira. Ele vai pagar por cada gota de sangue, respondeu Bento, a voz agora carregada com a verdade de quem nunca esqueceu a ferida. Zulmira abriu o pano que carregava e mostrou o canto da certidão de batismo. Ele acha que você é um estrangeiro, mas você é o dono disso tudo aqui por direito de herança. Se ele te vendeu sendo seu pai legítimo, ele cometeu um crime contra as leis de Deus e dos homens. Ele não vai só perder a fazenda, Bento. Ele vai perder a liberdade. Mas o que Bento e Zulmira não sabiam era que o coronel Custódio, em seu desespero, já estava tramando uma saída violenta. Ele não aceitaria a derrota de braços cruzados. Se aquele homem era mesmo o filho que ele vendeu, Custódio teria que terminar o serviço que começou 20 anos atrás. Ele deu uma ordem seca para Tibúrcio: organizar uma emboscada na estrada da vila. Ele queria os documentos de volta e queria o barão morto antes que o sol se pusesse no dia seguinte. O rastro do passado tinha alcançado o coronel, mas ele estava disposto a queimar tudo ao seu redor para não ser pego. A tensão na fazenda Boa Vista subiu a um nível insuportável. O ar parecia carregado de eletricidade, como se a própria terra estivesse esperando o momento da explosão. O primeiro ato da vingança estava montado, e Bento sabia que a estrada para a vila seria o campo de batalha onde o passado e o presente se enfrentariam pela última vez. A noite caiu sobre a fazenda, mas ninguém dormiu. O coronel limpava sua garrucha, Zulmira rezava diante de uma vela, e Bento, no quarto da estalagem na vila, olhava para a marca em seu braço, sentindo o calor do ferro como se fosse hoje. O jogo de poder tinha mudado de mãos, e o amanhã traria a primeira onda de choque que mudaria a história daquela região para sempre. O que parecia ser apenas uma transação comercial estava prestes a se transformar em um acerto de contas sangrento. O coronel Custódio achou que o silêncio da noite protegeria seu plano assassino. Mas ele esqueceu que o mato tem olhos e que a consciência de um homem culpado nunca dorme. Ele não queria apenas o dinheiro do barão. Ele queria apagar o fantasma que tinha voltado do mar para assombrar sua varanda. O que o velho fazendeiro não imaginava é que Bento não era mais aquele menino indefeso que chorava no fundo de uma carroça. O lobo tinha voltado para o redil, e desta vez ele conhecia todas as armadilhas da floresta. O plano de Custódio era simples e cruel: uma emboscada na curva do rio, onde o som dos tiros seria abafado pela queda d'água e o corpo do investidor desapareceria na correnteza antes do amanhecer.
Repare bem no estado do coronel enquanto ele caminha pelo escritório. O suor escorre pelo pescoço grosso, sujando o colarinho da camisa de seda. Ele serve uma dose generosa de cachaça, mas a mão treme tanto que o gargalo da garrafa bate no copo, produzindo um som metálico e irritante. Ele olha para a parede, onde o ferro de marcar gado com a letra C ainda está pendurado, brilhando sob a luz fraca do candeeiro de querosene. Para Custódio, aquele ferro era o símbolo do seu poder. Para Bento, era a prova de um crime que o tempo não conseguiu curar. "Tibúrcio!" gritou o coronel, a voz saindo como um rosnado. O capataz apareceu na porta, chapéu na mão, os olhos vermelhos de quem não dormia bem há anos. Tibúrcio carregava o peso de saber demais. Ele lembrava do peso do menino Bento nos braços, lembrava do cheiro de carne queimada quando o coronel marcou o próprio filho. Ele queria fugir, mas a dívida de gratidão e o medo do chicote o mantinham preso àquela terra maldita. "Já está tudo pronto, patrão. Os homens estão posicionados na mata. Ninguém entra e ninguém sai da vila sem passar por eles", disse Tibúrcio, a voz quase sumindo. "Ótimo. Eu quero os documentos que aquele sujeito carrega, e não quero testemunhas. Se ele for quem eu penso que é, ele já deveria estar morto há muito tempo. Se for apenas um investidor atrevido, vai servir de exemplo para quem tenta roubar as terras da Boa Vista", sentenciou Custódio, virando o copo de uma vez. Mas o que ninguém sabia era que Bento estava um passo à frente. Naquela mesma hora, no quarto da estalagem, ele não estava dormindo. Ele estava limpando uma pistola de precisão, o metal frio refletindo a luz da lua que entrava pela janela. Ao lado dele, sobre a mesa de carvalho, estava a medalha de prata de São Jorge. Bento passou o polegar pelo dente quebrado do metal. Ele lembrava da dor, mas lembrava mais ainda do frio da noite em que foi vendido. Ele aprendeu na Europa que o dinheiro compra muita coisa, inclusive a lealdade dos homens que Custódio achava que eram seus. Foi aí que um barulho suave na porta o fez levantar a arma. Era Dona Zulmira. Ela tinha atravessado o cafezal no escuro, arriscando a própria vida para avisar o menino que ela ainda amava como um filho. Ela entrou no quarto ofegante, o pano velho escondido sob o xale. "Eles estão te esperando na estrada, meu filho. O coronel mandou matar você. Ele está louco, Bento." Ele viu a medalha e o medo tomou conta dele. Sussurrou a velha, as mãos agarrando o braço do homem rico. Bento guardou a arma e olhou para Zulmira com uma calma que assustava. Ele não tremeu. Ele não mudou a expressão. "Eu sei, Zulmira. Eu já esperava por isso. O coronel sempre resolveu seus problemas com sangue, mas ele esqueceu que o sangue dele também corre nas minhas veias. E o meu sangue agora é frio", respondeu Bento. Zulmira entregou o embrulho para ele. Bento abriu com cuidado e viu a certidão de batismo amarelada. Ali estava escrito: "Bento, filho legítimo de Custódio de Oliveira." Aquilo não era apenas um papel, era a sentença de morte política e social do coronel. No Brasil daquela época, vender um filho legítimo como escravo era um crime de lesa pátria, uma abominação que nem o imperador perdoaria. "Guarde isso com você, Zulmira. A hora de mostrar esse papel ainda não chegou. Primeiro, eu quero que ele sinta o que é perder tudo, centavo por centavo. Eu quero que ele veja a fazenda Boa Vista mudar de dono diante dos olhos dele", disse Bento, fechando a mão sobre o documento. O problema é que o coronel não era o único inimigo naquela região. O doutor Arnaldo, o advogado, estava jogando dos dois lados. Ele tinha recebido o ouro de Bento para auditar os livros, mas também recebia favores de Custódio para esconder as dívidas. Naquela noite, Arnaldo estava no bar da vila, observando o movimento. Ele viu os capangas de Custódio saindo em direção à curva do rio. Ele sabia que algo grande ia acontecer, e sua única preocupação era estar do lado do vencedor quando a poeira baixasse. A madrugada chegou com uma neblina densa que subia do rio, cobrindo a estrada como um lençol de algodão sujo. Tibúrcio e mais 3 homens estavam escondidos atrás das pedras. Eles ouviam o som dos cascos de um cavalo se aproximando. O ritmo era lento, constante. Tibúrcio sentiu o suor escorrer por baixo do chapéu, apesar do frio. Ele apertou a espingarda contra o ombro. Ele não queria atirar.
Ele via o fantasma do menino Bento em cada sombra da mata. Lá vem ele, sussurrou um dos capangas. Uma silhueta surgiu na neblina. Um homem montado em um cavalo negro, vestindo um capote escuro. Quando o cavaleiro chegou ao centro da curva, Tibúrcio deu o sinal. Os tiros rasgaram o silêncio da noite. O cavaleiro caiu ao chão com um baque surdo. Os capangas correram para o corpo, ansiosos para revistar as algibeiras em busca de ouro e documentos. Só que, quando Tibúrcio virou o corpo, seu grito de horror ecoou por todo o vale. Não era o barão. Era um espantalho vestido com as roupas de Bento amarrado à sela do cavalo. No pescoço do boneco de palha, pendurada por um cordão de couro, estava uma das moedas de prata que Custódio tinha recebido pela venda do filho 20 anos atrás. "Mas o que é isso?" gritou um dos homens recuando. "É um aviso", veio uma voz de cima do barranco. Bento surgiu das sombras com a pistola apontada para eles. Ele não estava sozinho. Atrás dele, 2 homens armados que ele tinha trazido da capital como segurança pessoal mantinham os capangas na mira. Tibúrcio caiu de joelhos na lama. Ele sabia que a partir daquele momento o império de Custódio estava condenado. "Levem as armas deles", ordenou Bento, a voz firme. "E você, Tibúrcio? Você vai voltar para a fazenda e vai dizer ao seu patrão que o barão está vivo. Diga a ele que o pagamento pela minha vida foi insuficiente. Diga que eu estou indo buscar o resto da dívida no jantar de amanhã." Tibúrcio correu como se o próprio diabo o estivesse perseguindo. Ele chegou à casa grande com as roupas rasgadas e o rosto pálido. O coronel Custódio estava na varanda, esperando a notícia da morte. Quando viu o capataz naquele estado, o copo de cachaça caiu de sua mão e se espatifou nos degraus de pedra. "Onde estão os documentos? Ele morreu?" perguntou Custódio, agarrando Tibúrcio pelos ombros. "Ele não é homem, patrão. Ele é um demônio. Ele sabia de tudo. Ele mandou dizer que vem jantar aqui amanhã e mandou entregar isso ao senhor", disse Tibúrcio, estendendo a moeda de prata suja de lama. Custódio olhou para a moeda na palma da mão. O metal parecia queimar sua pele. Era uma das 10 moedas. Ele reconheceu a marca que ele mesmo tinha feito com um canivete na noite da venda, para ter certeza de que o traficante não o estava enganando. O mundo do coronel começou a girar. Ele percebeu que a armadilha que ele tinha montado tinha se fechado em volta do seu próprio pescoço. E o que parecia o fim daquela noite foi apenas o começo de um pesadelo maior. O coronel entrou em casa e começou a revirar as gavetas do escritório. Ele precisava de dinheiro para fugir, mas os cofres estavam vazios. Ele tinha gastado tudo tentando manter as aparências. Ele olhou para o retrato da esposa falecida na parede e sentiu uma raiva súbita. Ele a culpava por ter morrido e o deixado sozinho com aquele segredo que agora ganhava vida. Até que um dia, ou melhor, naquela mesma madrugada, ele ouviu um barulho vindo da cozinha. Ele pegou a garrucha e desceu as escadas, os pés descalços, fazendo as tábuas do assoalho rangerem. Ele achou que era o barão invadindo sua casa, mas quando abriu a porta da cozinha, deu de cara com Zulmira. Ela estava sentada à mesa, calmamente alimentando o fogo do fogão a lenha. "O que você está fazendo acordada a esta hora, velha maldita?" rosnou Custódio. "Esperando a justiça, patrão. O café está quase pronto. O senhor vai precisar de energia para o que vem por aí", respondeu Zulmira sem olhar para ele. Custódio apontou a arma para a cabeça dela. "Você sabe de alguma coisa, não sabe? Você e aquele estrangeiro estão mancomunados. Me diga o que ele quer, ou eu acabo com você agora mesmo." Zulmira finalmente olhou para ele. Nos olhos dela não havia medo, apenas um desprezo profundo que Custódio nunca tinha visto em nenhum de seus subordinados. "O senhor pode me matar, coronel, mas a verdade já saiu de dentro desta casa, e ela tem a sua marca no braço e a sua maldade no coração. O senhor vendeu o que era seu, e agora o que é seu voltou para cobrar o preço com juros." O coronel recuou, a mão da arma tremendo. Ele não conseguiu puxar o gatilho. O som seco de uma chicotada no pátio, talvez um galho quebrado pelo vento ou apenas sua imaginação, o fez pular de susto. Ele se trancou no escritório e ficou lá, bebendo e esperando a luz do sol, como um animal acuado.
Enquanto isso, Bento estava na vila reunido com o Dr. Arnaldo. O advogado agora estava visivelmente nervoso. Ele tinha visto a moeda de prata. Ele tinha entendido quem era o barão. Isso é muito perigoso, barão. Se o senhor revelar quem é, o coronel pode alegar que o senhor é uma propriedade fugitiva e tentar prendê-lo, disse Arnaldo, tentando salvar a própria pele. Ele pode tentar, doutor, mas para isso ele teria que admitir publicamente que eu sou o filho dele. E se ele admitir isso, ele vai preso por fraude e tráfico. Ele está num beco sem saída, e eu vou garantir que as paredes desse beco se fechem bem devagar, respondeu Bento, enquanto olhava o sol nascer sobre as montanhas da fazenda Boa Vista. O cerco estava montado. O jantar daquela noite não seria uma recepção para um investidor, mas o tribunal onde um pai seria julgado pelo filho que ele tentou destruir. E quando perceberam que a honra da família Oliveira era apenas uma máscara de gesso sobre um rosto podre, já era tarde demais para qualquer pedido de clemência. A tensão na vila era tamanha que ninguém trabalhava. Todos sentiam que algo histórico estava para acontecer na sede da fazenda. Bento preparou seu melhor terno. Ele colocou a medalha de prata no peito, desta vez por fora da camisa, para que todos pudessem ver. Ele não se escondia mais. O menino que foi vendido por moedas estava prestes a comprar o destino do homem que o traiu. E o preço, como Custódio logo descobriria, seria muito mais alto do que ele jamais poderia pagar. O jantar estava servido, mas o cheiro que vinha da cozinha não era de comida. Era o cheiro do passado voltando para cobrar a conta. E quando o barão cruzasse aquela porta novamente, a fazenda Boa Vista nunca mais seria a mesma. O coronel Custódio achou que tinha matado o próprio filho, mas ele apenas criou seu maior inimigo. Agora, o jantar de acerto de contas ia começar, e o prato principal seria a verdade que Custódio tentou enterrar na lama. O coronel Custódio limpou o suor da testa com um lenço de linho encardido, enquanto ouvia o som da carruagem parando na porta da casa grande. Ele tinha uma garrucha carregada, escondida sob a toalha de renda da mesa de jantar. Se o plano da estrada falhou, ele resolveria ali mesmo entre um gole de vinho e outro. Mas o que o velho fazendeiro não contava era que o barão não viria acompanhado apenas de papéis, mas de fantasmas que o coronel tentou sufocar por 20 anos. Bento entrou na sala de jantar com a calma de quem já venceu a guerra, e só veio recolher os espólios. Ele não tirou o chapéu de imediato. Ele olhou para cada canto daquela sala, o lustre de cristal coberto de teias de aranha, os móveis pesados que ele mesmo poliu quando era uma criança escravizada, e o rosto do homem que deveria tê-lo protegido, mas o vendeu como se fosse uma res doente. Repara no clima dessa mesa. De um lado, um homem que construiu sua vida sobre a miséria dos outros, e agora sentia o chão sumir. Do outro, um homem que foi moído pelo sistema e voltou como o dono das engrenagens. "O jantar está servido, barão", disse Custódio, com a voz falhando. "Espero que tenhamos apetite para os negócios." "Meu apetite é para a justiça, coronel. Os negócios são apenas o meio para chegar a ela", respondeu Bento, sentando-se à cabeceira oposta. O doutor Arnaldo, o advogado, estava sentado entre os dois, parecendo um rato acuado. Ele abriu a pasta e começou a ler os termos da venda, mas Bento o interrompeu com um gesto seco de mão. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o estalo das velas queimando. "Pule os preâmbulos, doutor. Vamos falar sobre a dívida real. A dívida que não está nos livros de contabilidade." Bento tirou um saco de veludo negro do bolso. Ele soltou o cordão e, um por um, começou a jogar moedas de ouro sobre a mesa de mogno. O som do metal batendo na madeira era como o disparo de uma arma. 1, 2, 3, até completar 10 moedas. O coronel Custódio arregalou os olhos e sentiu o estômago revirar. Aquelas não eram moedas comuns, eram peças raras, com uma marca específica que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Eram as mesmas moedas, o mesmo valor exato que ele recebeu no porto de Salvador, quando entregou seu filho de 7 anos para um mercador de gente. "O que é isso?" gaguejou o coronel, afastando a cadeira com um ruído estridente. "É o pagamento, coronel. O senhor não gosta de vender o que não lhe pertence. Eu estou apenas devolvendo o que o senhor aceitou por uma vida humana."
Só que agora, esse ouro não compra o meu silêncio. Ele compra a sua ruína. A voz de Bento subiu de tom, cortando o ar como um chicote. Foi aí que o coronel finalmente percebeu o abismo onde estava caindo. Ele olhou fixamente para os olhos de Bento sob a luz das velas. Ele viu o formato do queixo, a inclinação das sobrancelhas. Eram os traços daquela mulher da senzala que ele tanto desejou e depois odiou para esconder sua fraqueza. Mas, mais do que isso, eram os seus próprios traços distorcidos pelo sofrimento e pela distância. O coronel sentiu um frio na espinha que nenhuma dose de cachaça poderia esquentar. Você não pode estar vivo. Eu vi o navio partir. Eu vi os registros de óbito que o mercador me mandou, gritou Custódio, perdendo completamente a máscara de senhor de terras. O senhor viu o que queria ver para conseguir dormir à noite. O senhor viu um saco de moedas e o perdão de uma dívida de jogo, mas o mar não aceitou a carga que o senhor despachou. E a terra da Boa Vista guardou o meu rastro até que eu pudesse voltar para cobrar o que é meu. Bento levantou-se lentamente, sua sombra se projetando enorme na parede descascada. O problema é que a ganância de Custódio era alimentada pelo desespero de quem não tem mais nada a perder. Ele sabia que, se aquela verdade ganhasse a vila, ele seria linchado pelos próprios credores que ele enganou e humilhado pelas famílias que o respeitavam. Ele levou a mão por baixo da mesa, tateando a coronha fria da garrucha. Ele pensou que, se matasse o barão ali, em sua própria casa, poderia alegar legítima defesa contra um invasor estrangeiro. Mas o que ele não contava era que o doutor Arnaldo já tinha mudado de lado. O advogado viu o movimento furtivo do coronel e, por medo de ser cúmplice de um assassinato ou por simples interesse no ouro de Bento, deu um chute violento na perna da mesa. A arma de Custódio disparou, mas a bala se cravou no teto de gesso, fazendo pedaços de reboco caírem sobre a louça cara. O som do tiro foi o sinal que todos na fazenda esperavam. Tibúrcio, que estava vigiando a porta com a consciência em frangalhos, entrou na sala com os olhos arregalados. Ele parou ao ver Bento de pé, ileso, com uma expressão de desprezo que parecia queimar mais que o disparo da pólvora. O senhor sempre foi um covarde, Custódio. Vendeu uma criança indefesa e agora tenta matar um homem pelas costas, disse Bento, caminhando em direção ao pai, com passos pesados e decididos. Bento começou a desabotoar o paletó de linho europeu. O coronel recuou até bater as costas na cristaleira, fazendo as taças de cristal tilintarem como sinos fúnebres. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante do velho. Bento puxou a manga da camisa esquerda, revelando o antebraço. Ali, sob a luz amarela e trêmula das velas, a cicatriz em formato de C saltava na pele. Era uma marca de fogo, uma marca de gado, feita por um homem que tinha trocado a alma por moedas. Olha para isto, coronel. Olha para a marca da sua família. O senhor me marcou para que o mundo soubesse que eu era sua propriedade, uma coisa sem vontade própria. Mas o senhor acabou me marcando para que eu nunca esquecesse quem eu deveria destruir quando chegasse a hora. Bento colocou o braço ferido quase encostado no rosto do velho. Custódio começou a soluçar, um som seco, patético e ruidoso. Ele não era mais o grande senhor de terras que fazia a vila tremer. Ele era apenas um velho acuado por seus próprios crimes, um homem que descobriu que o passado não morre. Ele apenas espera o momento de atacar. Ele caiu de joelhos na frente de Bento, mas não para pedir perdão pela atrocidade que cometeu. Ele caiu para implorar por sua vida e por sua fazenda. Eu faço qualquer coisa. Eu assino a transferência agora mesmo, barão. Mas não me entregue para as autoridades. Não deixe que a vila saiba o que eu fiz, implorava o vilão agarrando-se desesperadamente à calça de Bento. Só que naquele momento, a porta lateral da sala se abriu com um estrondo. Dona Zulmira entrou, carregando não uma bandeja de comida, mas o documento que selaria o destino final de Custódio. Ela caminhou até o centro da sala, ignorando o coronel caído, e entregou a certidão de batismo original para o doutor Arnaldo. Leia, doutor. Leia em voz alta para que até os escravizados que estão lá fora no pátio saibam quem é este homem que se diz dono de gente, ordenou Zulmira,
com uma autoridade que vinha de décadas de sofrimento contido. Arnaldo, com as mãos trêmulas e a voz embargada, começou a ler. A certidão provava, com selo da igreja e assinatura de testemunhas da época, que Bento era filho legítimo, reconhecido pelo próprio custódio antes de ele ser consumido pelo vício do jogo. A prova era irrefutável. Bento pegou o documento das mãos do advogado e o colocou sobre a mesa, exatamente em cima das moedas de ouro. O senhor cometeu um crime contra a coroa e contra Deus, coronel. O senhor vendeu um herdeiro legítimo como se fosse mercadoria. Isso invalida qualquer venda que o senhor tenha feito nestes últimos 20 anos. As suas terras já não são suas. Elas pertencem ao banco que comprou suas dívidas. E esse banco agora sou eu. Bento disse cada palavra devagar, saboreando a queda do gigante de pés de barro. Só que o coronel, em um último surto de raiva e loucura, percebeu que tinha perdido tudo o que dava sentido à sua vida. A honra de fachada, o dinheiro e o domínio sobre a terra. Ele olhou para o candeeiro de querosene sobre a mesa. Se ele não pudesse ter a boa vista, ninguém teria. Em um movimento rápido e desesperado, ele jogou o candeeiro contra as cortinas de veludo pesado da sala. O fogo começou a subir instantaneamente, lambendo a madeira seca e as teias de aranha da casa grande. O brilho das chamas iluminou o rosto de Custódio, que agora ria de forma histérica, vendo sua destruição se materializar em labaredas. Se eu vou para o inferno, eu vou levar esta fazenda maldita comigo, gritou ele, enquanto a fumaça começava a encher o ambiente. Bento não se moveu. Ele olhou para o fogo e depois para o pai caído. O clímax daquela vingança estava sendo escrito com fumaça e cinzas. O que o coronel não percebeu em sua cegueira é que Bento não precisava daquela casa de madeira e pedra para ser livre. O cerco estava finalmente fechado. O passado estava queimando, e o que restaria da fazenda Boa Vista seria apenas a verdade nua e crua que Custódio tentou enterrar na lama, mas que agora subia aos céus em forma de fogo. O fogo lambia as paredes da fazenda Boa Vista como se estivesse com pressa de apagar 20 anos de mentiras. O coronel Custódio ria no meio da fumaça, uma risada que parecia vir do fundo de uma cova. Mas o que ele não sabia era que as cinzas daquela casa seriam o palco da sua sentença final. Bento não piscou diante das labaredas. Ele apenas pegou a certidão de batismo e as moedas de ouro da mesa, enquanto o teto de madeira começava a estalar sobre suas cabeças. O cerco não era mais de palavras, agora era de chamas. Repara na cena. A casa grande, símbolo do poder absoluto dos Oliveira, estava sendo devorada pelo próprio ódio do seu dono. Bento caminhou calmamente em direção à saída, passando por Custódio, que estava caído no chão, tentando inutilmente abafar o fogo das cortinas com as mãos nuas. O coronel não queria salvar a própria pele. Ele queria salvar o papel da hipoteca, o registro das terras, qualquer coisa que mantivesse a ilusão de que ele ainda mandava em algo. Mas o papel queima rápido, e a honra de Custódio já tinha virado cinzas há muito tempo. "Saia daí, Custódio! A casa vai cair!" gritou Tibúrcio, o capataz, aparecendo na porta da sala de jantar. Tibúrcio, o homem que passou a vida servindo à maldade do coronel, finalmente tinha escolhido um lado. Ele correu até Bento e o ajudou a sair da sala sufocante. Zulmira já estava do lado de fora, no pátio de terra batida, cercada pelos trabalhadores da fazenda que assistiam, em silêncio absoluto, à queda do seu carrasco. Não havia gritos de socorro, não havia baldes de água. Havia apenas o som do fogo e o olhar fixo de dezenas de homens e mulheres que esperaram décadas por aquele momento. Foi aí que o delegado da vila e um grupo de moradores influentes chegaram a galope. Eles viram o clarão do incêndio de longe e vieram ver o que restava do império de Custódio. O delegado, um homem de bigodes grossos e olhar severo, desceu do cavalo e viu Bento parado no centro do pátio, com a camisa chamuscada e a certidão de batismo na mão. Ao lado dele, o doutor Arnaldo, o advogado, tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. "O que está acontecendo aqui, barão?" perguntou o delegado, olhando para a casa em chamas. Bento não respondeu com palavras. Ele apenas estendeu o antebraço esquerdo. Sob a luz alaranjada do incêndio,
A cicatriz em formato de C parecia pulsar. Era a marca de um crime que não prescrevia. Este homem, o coronel Custódio, me marcou como gado quando eu tinha 7 anos. Ele me vendeu no porto de Salvador para pagar uma dívida de jogo e esconder que eu era seu filho legítimo. E aqui está a prova. Bento entregou a certidão de batismo ao delegado. O delegado abriu o documento com cuidado. Ele leu o nome da mãe, o nome do pai e o selo da paróquia local. Ele olhou para o documento, depois para a cicatriz no braço de Bento e, por fim, para a casa que desabava. O silêncio no pátio foi interrompido por um estrondo colossal. O telhado da casa grande cedeu, levantando uma nuvem de faúlhas que subiu em direção às estrelas. Nesse momento, Custódio surgiu na porta principal, tossindo, com as roupas em farrapos e as mãos queimadas. Ele carregava uma caixa de madeira pequena, cheia de moedas de prata e papéis velhos. Ele viu o delegado e tentou correr, mas suas pernas falharam. Ele caiu de joelhos na lama do pátio, as moedas se espalhando pelo chão como gotas de sangue metálico. Eles estão mentindo, delegado. Esse homem é um impostor, ele quer roubar minhas terras, gritava Custódio, a voz rouca pela fumaça. O delegado caminhou até o coronel e o levantou pelo colarinho sem um pingo de respeito. A mentira acabou, Custódio. O Dr. Arnaldo já confessou que o senhor tentou suborná-lo para falsificar documentos. E Tibúrcio aqui está pronto para depor sobre a noite em que o senhor levou o menino para o porto. Vender um filho legítimo como escravizado é crime de lesa pátria. O senhor está preso. O coronel olhou em volta, procurando um aliado, um amigo, um capanga fiel. Mas ele só viu rostos de pedra. Ele viu Tibúrcio desviando o olhar. Viu Zulmira com um sorriso triste e vitorioso nos lábios. E viu Bento, o filho que ele tentou apagar da existência, olhando para ele com uma piedade que doía mais que qualquer chicotada. Custódio percebeu que a fazenda não era mais sua. O título não valia nada, e o seu nome seria cuspido pelas gerações seguintes. O problema é que o castigo de Custódio não seria rápido. Ele foi algemado ali mesmo, diante de todos os seus antigos subordinados. O delegado ordenou que ele fosse levado para a cadeia da vila, onde esperaria o julgamento que todos sabiam, terminaria em uma cela úmida e solitária. O coronel saiu do pátio arrastando os pés, sem a bota de couro, sem o chapéu de feltro, sendo apenas um velho miserável que a história estava prestes a esquecer. Até que um dia, meses depois daquela noite de fogo, a poeira baixou na fazenda Boa Vista. Bento não reconstruiu a casa grande no mesmo lugar. Ele mandou derrubar o que sobrou das paredes enegrecidas e plantou árvores no local, para que o solo pudesse respirar de novo. Ele usou sua fortuna para pagar cada centavo das dívidas que o pai deixou, mas fez questão de que os novos contratos de trabalho na fazenda fossem os mais justos da região. Ele não queria ser um novo coronel. Ele queria ser o homem que encerrava um ciclo de dor. Zulmira ganhou uma casa de alvenaria, pequena e confortável, onde podia ver o pôr do sol sem medo do amanhã. Tibúrcio, embora perdoado por Bento, nunca conseguiu se livrar da culpa. Ele passou seus últimos dias cuidando dos cavalos da fazenda, em silêncio, como se tentasse compensar cada quilômetro que percorreu com Bento na carroça 20 anos antes. O que ninguém esperava é que Bento fizesse algo que mudaria a vila para sempre. No tribunal, durante o julgamento final de Custódio, ele não pediu a morte do pai. Ele pediu que o coronel fosse condenado a ver o que a fazenda se tornaria sem ele. Custódio passou o resto de seus dias em uma cela que dava fundos para a estrada principal. Todos os dias, ele via as carroças saindo da Boa Vista carregadas de café, ouvindo o riso dos trabalhadores que agora eram homens livres e recebiam salários dignos. Ele via a medalha de prata de São Jorge, que Bento mandou fixar no portão principal da fazenda, brilhando sob o sol para lembrar a todos que a justiça pode tardar, mas ela encontra o caminho de volta. E quando perceberam que a era dos grandes coronéis de ferro estava chegando ao fim, já era tarde para os outros fazendeiros reclamarem. Bento tinha criado um precedente. Ele provou que o sangue que o poder tenta esconder é o mesmo que volta para derrubar as cercas. O coronel Custódio morreu em sua cela, sozinho,
segurando um pedaço de carvão com o qual tentava desenhar a letra C nas paredes de pedra. Um homem que foi consumido pela marca que ele mesmo criou. A história de Bento e da fazenda Boa Vista virou lenda no vale. Diziam que em noites de lua cheia ainda se podia ouvir o som de um candeeiro se quebrando, mas logo em seguida vinha o som de uma canção de liberdade vinda da cozinha de Zulmira. A justiça emocional tinha sido feita. Não houve festa, não houve pomba da paz. Houve apenas o peso da verdade esmagando a mentira. O rastro do passado sempre alcança quem tenta fugir, e o ferro que Custódio usou para marcar o filho foi o mesmo que selou sua própria ruína. Não existe crime perfeito quando a prova está gravada na pele e guardada no peito de quem sobreviveu. Bento olhou para o seu antebraço uma última vez antes de cobri-lo com a manga da camisa. A cicatriz ainda estava lá, mas agora ela não doía mais. Era apenas um desenho na pele de um homem que sabia exatamente quem era e de onde veio. A ganância cega o homem, mas o tempo devolve a visão de forma cruel. A fazenda Boa Vista prosperou, não pelo chicote, mas pela dignidade, e o nome dos Oliveira, que antes era sinônimo de medo, foi transformado por Bento em um símbolo de reparação. A marca do C deixou de significar custódio para significar coragem. Se essa história de superação e justiça tocou você, não deixe de mostrar seu apoio. Clique no botão de gostei e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos que trazem à luz as verdades escondidas do nosso passado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que a justiça sempre encontra o seu caminho. E não se esqueça de comentar aqui embaixo de qual cidade e estado você está acompanhando esta história. Sua participação é o que mantém este canal vivo. Até o próximo relato.